E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Ranier Gluzian e a gente está começando mais um quadro de frente com o arquiteto e hoje a gente está recebendo aqui Thaís Helena. Tudo bom, pessoal? Para inspirar o pessoal em relação à pandemia, a gente está começando o quadro de máscara, mas a gente vai tirar a máscara para o áudio ficar um pouco melhor. A gente tem aqui um pouco de álcool gel. Obrigada. E esse quadro começa como um bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho mais dos nossos parceiros e mostrar tanto para quem é do segmento de arquitetura, no caso, os arquitetos, tem muitos estagiários não, muitos estudantes de arquitetura que seguem a gente também e legal. Acho que isso é muito enriquecedor para todo mundo, né? Às vezes algo que uma pessoa está fazendo pode servir muito para uma outra que às vezes não tem um insight, uma sacada, ou até mesmo já sabe aquilo, mas não teve uma sinapse para começar, de fato, a aplicar isso na sua vida. Certo. Né? Bom, Thaís, para a gente começar então esse bate-papo, conta um pouquinho para a gente da sua carreira, do seu histórico de trabalho. Tá certo. Bom, eu me formei em 2017 e passei por escritórios, a maior parte de muito tempo na faculdade com paisagismo, depois trabalhei com interiores, com obras, com shoppings e escritório comercial. Para mim foi importante ficar um pouquinho com cada um, aprender um pouquinho uma experiência área, de cada área para poder falar assim, pronto, é isso que eu quero. Em cada um foi muito importante para eu poder saber exatamente o que eu poderia aprender e fazer e aplicar quando eu tivesse o meu escritório. Então, no escritório de paisagismo, como a gente trabalhava com muito alto padrão, então eu acompanhei algumas obras do Arthur Casas, do Kogan, da Fernanda Marques, então que são obras super bacanas. Nomes de peso, né? Nomes de peso, sim. Super ricas em detalhes e que eu acho que para mim fez muita diferença para conseguir ver isso aplicado no dia a dia, sendo que eu trabalhava com paisagismo, então não me afastei da arquitetura enquanto eu trabalhava com paisagismo. E com eles os trabalhos sempre eram integrados, então era super bacana assim. E trabalhei num escritório comercial em que o arquiteto, ele desenhava até o detalhe do parafuso, então eu aprendi muito lá no detalhamento de escada, de marcenaria, de puxador, enfim. E para ele, ele falava que era importante a gente saber o detalhe para a gente saber o funcionamento daquilo. E eu consegui aplicar isso depois quando eu fui trabalhar com obra. Então eu via na obra o resultado do que a gente desenhava, e aí via coisas que funcionavam, que não funcionavam, falava, olha, podia ser diferente para eu poder conseguir aplicar isso melhor. Se eu desenhasse isso diferente, aplicado seria mais fácil, ou isso daqui funciona ou não funciona. Então, ao longo dessa minha trajetória foi muito legal, mas foi quando eu trabalhei mesmo num escritório de interiores, foi um período de 1 ano, mas eu aprendi aprendi muito lá. Que legal, e fantástico essa história de desenhar até um parafuso, né? A gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravação de que como isso pode ser enriquecedor num projeto, tanto pelo âmbito da gente falar, olha, cada parafuso foi pensado, como também no fluxo da obra, né? Isso pode tornar tudo muito mais fácil e tudo muito programável antes, né? Se a gente tem o detalhe e o executivo, tudo bem pensado, a gente consegue minimizar problemas de implantação, na execução mesmo da obra, porque você fala, pensei nesse detalhe, então, primeiro pode ser um detalhe estético, mas também pode ser um detalhe funcional mesmo, que você fala, isso
tem que ser assim para funcionar da maneira que eu gostaria que ficasse. Uma coisa que a gente pergunta para todo mundo, que talvez tem gente que já está cansado já de escutar, mas eu acho válido perguntar, né? Como é que está o seu trabalho, como é que está o escritório nessa pandemia? A gente estava com 5 projetos em andamento, em fase de entrega de 2 obras na semana em que começou a quarentena. Então, numa das obras que era residencial, a gente recebeu o comunicado do prédio na quinta, que na sexta-feira seria o último dia de obra. Então, a gente correu o máximo possível para poder finalizar, para a cliente mudar ainda assim. E aí, uma obra que seria terminada em mais 10 dias, a gente está num processo de finalização. O escritório também a gente conseguiu finalizar aos poucos nesse tempo, mas para a gente está tudo bem, a gente não parou nenhum minuto e ainda surgiram outros projetos durante a pandemia que a gente acabou conseguindo, os que estavam em aberto a gente conseguiu continua e já surgiram outros projetos que a gente já começou, então já tem 3 projetos novos em andamento. Isso é ótimo, né? É ótimo. Eu estava vendo um estudo que falava o seguinte, como as pessoas agora estão muito dentro de casa, elas estão se sentindo presas, estão convivendo diariamente com a sua própria casa, coisa que não acontecia antes da pandemia, né? A gente era um local para dormir, né? Para descansar, para refazer as energias e no dia seguinte a pessoa cedinho estava fora de casa. O olhar mudou muito. E há uma tendência, já tem estudos dizendo isso, que uma tendência para daqui para frente offices, escritórios menores e casas maiores, né? Casas mais estruturadas e preparadas para atender as pessoas, né? Vai ter muito home office, se eu não me engano a XP, né, de investimentos, eles vão de home office até dezembro declarado. Eu li essa reportagem até o final do ano. Então você vai mudar completamente e isso é ótimo para a gente, né? Para o nosso segmento, porque as pessoas vão olhar de uma outra forma, né? Para cada detalhe da casa. E nesse momento, para pessoas que pensam em cada detalhe, como você estava contando para a gente um pouco antes da gente começar, vai ser fantástico, né? Que as pessoas vão começar a dar andamento de verdade e valorizar cada parte, né? Cada cômodo, cada móvel, cada parafuso. Exatamente. Eu tenho 2 experiências, uma própria, que foi que agora que a gente ficou mais em casa e começou a fazer o frio, começou a esfriar, eu falei assim, não, agora eu vou realmente colocar um tapete na minha casa, que são coisas que a gente vai deixando para lá e eu já providenciei, tá lá. E uma cliente também que ela ligou para reformar o quarto da filha dela, porque agora que a filha realmente está estudando todos os dias em casa, e ela falou assim, eu realmente preciso mexer no quarto da minha filha, porque ela viu que a bancada é grande demais e tenho outras necessidades. Ela precisaria que ele ficasse mais aconchegante. Então a gente fez esse trabalho de consultoria online para esse quarto. Para o nosso segmento vai ser fantástico, né? Thaís, conta pra gente a obra que você fez com a gente, né? Ficou uma obra fantástica. Eu vou pedir para a edição colocar as fotos para o pessoal ver. E, gente, sério, ficou uma obra incrível. O que me chamou muita atenção foi que dificilmente a gente vê isso, mas você usou tanto na área gourmet quanto na cozinha a mesma linha de raciocínio praticamente para tudo, né? Sim, lá é um apartamento que, se vocês quiserem acompanhar, é #TH_apartamento Doppio. Se olhar lá no meu Instagram, tá lá. Foi um apartamento de um cliente que ele me contratou por indicação, e aí eles tinham uma concepção de que eles queriam um apartamento super colorido, porque eles têm referências de São Luís do Paraitinga, que eles têm um refúgio lá, e eles queriam trazer isso um pouco para São Paulo, mas também não queria que ficasse um apartamento tão colorido, assim, não colorido, mas que não ficasse tão só a cara de São Luís. Então o meu desafio era fazer essa mescla de ser um apartamento com cores, alegre e ao mesmo tempo que tivesse essa carinha urbana de São Paulo. E aí uma das ideias foi a gente abrir realmente toda a cozinha
Ele falou, ele é uma pessoa super festeira, então ele recebe muitas pessoas. Então um dos partidos foi assumir a sala de jantar na varanda, só que uma mesa para 12 lugares. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisava que tivessem muitas pessoas sentadas e tudo. Então, como a cozinha ficaria aberta, a gente abriu também a cozinha para a varanda. Então, a ideia era realmente que ficasse tudo com a mesma linguagem. Então, a gente usou um revestimento azul. Esse eu gostei muito. Que ficou super, assim, traz o colorido e, ao mesmo tempo, ele é neutro. Mas que fala azul, as pessoas falam assim, nossa, mas azul, né? Que tanta cor, né? Mas é porque o apartamento a gente usou uma base toda em cimento e cinza, mas as paredes são azuis. Um azul uniforme escolar da Souvenir, que ele é bem azul royal, né? A gente vai colocar uma foto aqui, para o pessoal ver. E aí a gente queria trazer esse azul da sala para a cozinha e ao mesmo tempo também que a cozinha não ficasse tão pesada e colorida. Então a gente tem um revestimento e aí a gente escolheu os móveis acinzentados e uma madeira mais escura e acabou usando o Silestone Royal Reef, que ele é uma base cinza também para a gente usar toda essa paleta da cozinha. Então a gente trouxe isso para a bancada, que são 3 bancadas na cozinha, e também para a área da varanda gourmet. O pé direito é bem alto, se não me engano, né? É duplo, é um pé direito duplo, tem 5,80, se eu não me engano. E aí você colocou na parte de cima da churrasqueira? A gente fez um jardim vertical ali. Incrível. Porque a ideia, como era trazer mesmo o interior, essa linguagem do interior de São Paulo para cá, então a gente trouxe esse paisagismo, a gente fez um içamento de uma jabuticabeira de quase 1 tonelada, que está na varanda, e aí a gente, para fazer essa mescla mesmo, dele falar, tem um pouquinho da minha casa do interior aqui em São Paulo. Ficou fantástico, né? E quem quiser ver mais, segue a hashtag e também entra no seu Instagram, que é @thaiselenaribeiro.arc. Vamos deixar aqui para vocês. E Thaís, entrando ainda nessa linha, já que a gente está falando de área gourmet, tudo, quais são os ambientes que você mais gosta de projetar? Eu gosto bastante de cozinha. Eu acho importante a gente pensar nos acabamentos, nos encontros de área molhada e área seca, ou canal equipado que a gente usou nesse apartamento, com os alinhamentos da marcenaria, pensar bastante nos usos que o cliente vai ter para deixar uma coisa muito prática e funcional, não só bonita, né? E gosto bastante de fazer o living, essa parte toda integrada, essa parte social toda da casa, living, cozinha, varanda, eu acho muito bacana, porque eu acho que é isso. Hoje, ainda mais agora, com a pandemia, as pessoas têm usado mais a casa. Então elas sentem essa necessidade de ter um espaço bem projetado, bem funcional, personalizado, que tenha a carinha dela, sabe? Que ela fala assim, me enxergo aqui, sabe? Morando aqui, sendo uma coisa que seja confortável e agradável para ela. Legal. E eu queria, assim, pode ser brevemente, pode ser sinceramente também, o que você achou um pouquinho do atendimento, das pedras, da qualidade da Ranieri nessa obra? Eu achei que foi ótimo, sim. A gente teve o acompanhamento desde a escolha da pedra, com as amostras, para a gente poder fazer o comparativo com a marcenaria, que foi da Ornari. Então, a gente escolheu tudo em conjunto, então teve todo esse acompanhamento, e depois na parte de desenhar o executivo, da gente pensar junto como seria esse canal equipado, então o projeto executivo, para não ter esse problema, acho que foi bem integrado assim essa nossa conversa antes da execução, e a execução Teve algum foi problema ótima. em obra? Eu falo isso porque, assim, às vezes... Não, sempre acontece. Acontece, né? Mas eu acho que não. A gente teve, eu acho que um fechamento lateral, que teve que fazer um ajuste na hora, sim, mas eu acho que foi tudo tranquilo, não teve nada. Eu pergunto porque, assim, às vezes o pessoal tem a impressão que não acontece problema, assim, acontece, né? É natural. Acho que em todos os setores, em toda parte da obra, há um risco, né? Porque a gente trabalha com pessoas. Com pessoas, exatamente. Né? Mas eu acho que a contratação tanto de uma
de uma empresa boa e de um arquiteto acompanhando é justamente isso, que a empresa vai resolver o seu problema e que o arquiteto está lá na obra arruma uma solução às resolvendo vezes, esse problema, exatamente. Pode ser que o problema não seja resolvido na hora, mas ele vai acabar resolvendo, do que você chegar e não ter uma pessoa acompanhando e acabar tendo que ficar de qualquer jeito ou não tendo uma solução adequada para aquele problema. Porque falar que não existe problema sempre é mentira. O importante é resolver e resolver rápido. E resolver né? rápido e resolver bem, porque resolver de qualquer jeito também não adianta. Né? E aproveitando isso, não está no nosso script, mas como é que é a sua rotina assim, de acompanhar a obra? Como é que você estrutura isso? Como eu faço, né? Então eu tento todos os dias pela manhã, quando estão as obras acontecendo, fazer o acompanhamento da obra. E aí à tarde eu vou para o escritório e aí é onde eu faço o acompanhamento com a minha equipe. Hoje eu tenho a Aline, que é meu braço direito, então ela faz o desenvolvimento dos projetos comigo. E o acompanhamento da obra mesmo acaba que tem determinados momentos que eu tô lá 1 ou 2 vezes na semana, mas na época das implantações mesmo, que chega a marcenaria, que chega a pedra, ou que estão instalando as luminárias, eu acabo ficando o dia inteiro na obra, porque eu gosto de acompanhar mesmo diretamente. Eu estou lá vendo, tentando resolver todos os possíveis problemas, a gente antecipar isso para que não aconteça. Esse acompanhamento. É. Muda muito. E a gente preparou aqui alguns materiais para você ver e falar o seguinte: eu acho que esse material aqui se encaixa num tampo do Mara Gourmet de tal forma e de repente combinaria com X. Então aqui tem um material para você dar uma opinião pra gente. Esse aqui é o Decton, das cores novas do Decton, que chama Ren Natural, da linha nova que eles lançaram esse ano na Revestir. O que você acha? É lindo. Eu acho que os marmorizados têm voltado bastante, ainda mais por não ser polido, assim, não ter o brilho, né? Então, eu colocaria facilmente na cozinha, faria toda a bancada com o Decton e não usaria, nesse caso, nenhum revestimento no frontão. Acho que eu subiria ele até a parte do armário, porque é um acabamento que... É um revestimento que eu acho que ficaria lindo. E dá um assim. movimento, né? Da bancada com o backsplash. Exatamente, ficaria lindo, assim. E eu acho que o que a gente acaba vendo é que quando a bancada ela é um pouco mais clara, a gente também consegue trabalhar um pouco melhor as cores na marcenaria ou no que acontece em volta. Então eu acho que certamente usaria numa cozinha inteira. Eu tenho mais um para você aqui. Que esse aqui é o Baltic, da linha crômica, também é um Decton, que ele acaba sendo um azul meio petróleo, é isso? Ou não? Eu sou ruim de cor, homem só tem... azul meio petróleo. Homem não tem essa diferenciação, né? É azul, é preto, é rosa, né? Acabou. Nossa, essa cor tá linda. E eu usaria, acho que uma bancada, uma ilha numa área gourmet. Os meus projetos... todos têm toque de cor. Eu acho que quase todos têm o azul. Cor preferida. Cor preferida. Eu acho que os clientes pedem muito e também eu acabo colocando um pouco a minha identidade, né? Eu acho que o azul é um novo preto. Uhum. Ele combina com tudo. Então, eu acho que eu faria uma ilha, uma bancada toda em azul. Ou até não, porque é um lavabo, uma bancada de lavabo, acho que ficaria linda também. Legal. E eu trouxe um material aqui para você dar uma olhada. Qual material que é esse aqui? Esse aqui é um material feito, também um Decton, feito exclusivamente para o Brasil. Chama Rio Branco, né? E vê o que você acha dele e eu vou te contar depois uma peculiaridade desse material. Vou colocar também na edição para o pessoal ver. Olha, incrível, parece que é todo polido, não sei. Tem um gloss, o que é? É a camada X-Gloss, né? Que é aquele brilho mais intenso do Decton, que acaba lembrando um vidro. Por que eu te mostrei esse material? A linha X-Gloss é a linha mais cara. Ele tem material aí que acaba custando, às vezes, 8 mil metros quadrados. Nossa, bastante. E a Cosentino desenvolveu esse material exclusivamente para o Brasil
Porque eles têm essa noção de que aqui no Brasil a gente tem esse problema com impostos, que tudo fica muito mais caro, né? Fica muito... A diferença da cotação do dólar, do tudo euro. isso acaba impactando muito no nosso mercado. Então eles desenvolveram esse material, que ele tem essa mesma característica dos materiais mais caros, que é o alto brilho, né? Que é o X-Gloss, por um preço fantástico. Ele acaba ficando muitas vezes mais barato até que o próprio Celestone. Olha, muito interessante, bom saber. Muito legal, né? Muito, então você pega muito. assim um Decton, que ele é resistente a manchas, né? Inclusive tem 25 anos de garantia contra manchas, é muito resistente a riscos e de quebra ele ainda fica numa categoria de preço muito acessível. E pode ser usado em qualquer lugar, banheiro, cozinha, tranquilamente, varanda, tudo. Na verdade, o que define aí é a criatividade, que vai ser o fator decisivo para onde usar esse produto. Ótimo, muito bom saber. Vamos tentar colocar no próximo projeto. A gente vai fechar aqui o vídeo, a gente vai sentar ali para conversar já num projeto novo. Tá certo. E para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que se você pudesse definir o seu trabalho, a arquitetura, com apenas uma palavra? É sempre difícil essa pergunta, né? Qual que você escolheria? Olha, eu acho que tem várias que eu usaria, mas eu acho que em cima do que a gente conversou aqui hoje, eu acho que detalhes. Eu acho que é uma palavra que poderia exemplificar bem o escritório, assim, pensando em cada detalhe para que o cliente fique satisfeito, feliz, assim, com o resultado da sua casa, do seu escritório. Pequenos detalhes fazem muita diferença, né? Sim. Às vezes um pequeno detalhe pode incomodar tanto, né? Que a pessoa fica olhando aquilo todo dia na casa dela, incomoda tanto e às vezes é pequeno, né? Eu acho que eu gosto de pensar assim no conjunto, né? Mas eu acho que tem alguns detalhezinhos que somados assim, você às vezes nem percebe o que é. Mas quando você olha, você fala assim, isso daqui eu acho que é uma coisa que me agrada, assim, sabe? Que fico feliz em ver. Legal. Vou fazer mais uma pergunta só. Claro. Qual foi o seu maior desafio na arquitetura, no seu trabalho, e que te trouxe a sensação de que, tipo, nossa, depois que eu passei por isso, realmente eu me sinto mais preparado, eu me sinto com esse aprendizado, um aprendizado que fortaleceu muito, assim, tem? Tem. Eu acho que passar por todos esses escritórios diferentes é uma coisa que, para mim, fortaleceu, é bacana. Mas eu tive uma obra que foi muito, muito difícil no ano passado e que eu até pensei assim, preciso abandonar a arquitetura. Sério? Porque para mim foi um super desafio. Era uma obra de uma pessoa conhecida, uma amiga. Eu já tinha feito um projeto anterior para ela, mas dessa vez eu fiz um acompanhamento de obra sem ser com equipes que eu conhecesse. Então, e aí foi muito difícil, porque foi um processo, foi uma indicação que ela teve, e são pessoas que não eram, elas entendiam, mas era uma obra muito complexa. Então é uma obra que a gente precisava ter pego pessoas que fossem mais, que tivessem uma experiência maior. Então, mesmo com o meu acompanhamento ali diário, existiram problemas em que se eu tivesse com equipes que eu conhecesse ou com parceiros, ou aconteceriam com muito menos. E aí a gente ficou nesse processo de tentar corrigir, e no final das contas essa equipe saiu e eu coloquei pessoas da minha confiança lá dentro e que os problemas foram todos sanados depois e com uma qualidade infinitamente maior, assim. Então, então foi uma coisa que eu aprendi, trabalhe com pessoas parceiras e com pessoas que você confia e que confiem em você também. Porque às vezes
não tem essa sinergia e o trabalho acaba não fluindo. E parceria é troca, né? Parceria é é o que você troca. falou, que você confia na pessoa e que a pessoa de verdade confia em você, né? Aí acho que tudo anda de uma forma completamente harmônica, né? E eu acho que aí acaba que o triângulo fica firme, assim, do cliente confiar no meu trabalho, eu confio no trabalho da pessoa que está ali fazendo o serviço e o cliente também confia no que está sendo feito, então fica todo mundo satisfeito, assim. Então, eu acho que a confiança dos três é importante, né, das três partes, assim. Com certeza. E eu acho que isso, nesse caso, não estava fluindo. Mas aí agora tá tudo bem. Resolveu, né? Ficou de aprendizado. E tanto que a gente fez um complemento dessa obra agora, durante a pandemia. Justamente para, depois de ter corrigido tudo, a gente ainda está fazendo novos trabalhos com esse cliente, porque ela confia. Que legal. Então isso foi uma boa experiência, assim. Thaís, queria te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa, por ter vindo aqui no nosso showroom. De verdade, a gente fica muito feliz de ter pessoas como você nessa parceria e que essa pandemia possa significar só aprendizados para a gente e que a gente consiga, passo a passo, superar todas as dificuldades e caminhar lado a lado, né? Sim, com parceria. eu agradeço super o convite. Eu acho o trabalho de vocês incrível. Então, o apartamento mesmo que a gente fez, o Doppio, foi tudo redondinho, a parte da marmoraria. Então, acho que foi muito bom, assim. Espero realmente que a gente continue essa parceria. Com certeza, por muito tempo. Por muito tempo. E a gente no nosso Instagram tem bastante cliente final, como eu falei, tem estudante de arquitetura, tem arquitetos. Quem quiser te contratar ou quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, você repete o seu Instagram pra gente? É @ThaísHelenaRibeiro.arc. Que eu vou deixar em algum lugar aqui, não sei onde vai cair na edição, mas vai ficar aqui. Bom, é isso, pessoal. Esse foi mais um quadro de Frente com o Arquiteto, uma conversa muito legal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês. E até o próximo quadro de Frente com o Arquiteto. Um beijo. Obrigada, um beijo.